Tem alguém de jejum? Dá para ir até as 3 da tarde? É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Mas eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 55, nós vamos ler os versos 8 e 9. Bem conhecido, né? O título da mensagem é: tudo está no controle quando estamos em Deus. Amém? Amém. Tudo está no controle. Amém. Quando nós estamos em Deus. Amém? Quem controla? Deus. Quem controla é Deus. Amém? Amém. Isaías 55 no verso 8, todo mundo achou? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Amém. De novo, irmãos, Deus está no controle. Amém? Amém. Ah, mas pastor, esse mundo está se acabando em violência, em isso, em aquilo, em corrupção. Irmãos, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle da política, Deus está no controle de tudo. Amém? Amém. Eu não vou entrar aqui na questão de política, não. Eu só quero que vocês pensem com relação ao cenário político do nosso país nos últimos anos e aonde nós chegamos. A impressão que dava que não havia mais controle de Deus na política brasileira, mas Deus sempre esteve no controle. Seja o partido que estivesse lá, e o partido que está lá, e o partido que virá, Deus está no controle. Nós nunca podemos esquecer isso, amém, irmãos? Amém. Deus está no controle. Não importa se o Senhor que a Daiane citou aqui, né? A vida dele está assim, só indo, mas Deus está no controle da vida dele, tá? Rogério, Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas, não importa o que nós estamos passando, amém? Amém. Deus está no controle. Abra aí a sua Bíblia para a gente. Eu vou ler esses 3 textos, depois a gente vai ministrar. Mateus, capítulo 24, verso 13. Eu esqueci meu óculos, não preciso ler um pouquinho mais não. Se eu ler muito pertinho, embaça tudo. Pastor, investe óculos, né? É verdade. Eu não sei porque essas coisas acontecem, eu sou tão jovenzinho. Não era para rir, não. Mateus capítulo 24, verso 13. Diga assim: eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. De novo, eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. Irmãos, para Deus estar no controle, nós precisamos perseverar. Amém? Amém. Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Em outras versões, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? 1 Coríntios agora, manda um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Perdão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. A gente ouve barulhinho de folha, a gente espera um pouquinho, né? Quando o barulhinho de folha para, a gente pode ler. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, à igreja de Corinto o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Amém. De novo, no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, te agradecer, apresentar a Ti a minha vida, Pai. Oh Deus, agradecido, Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder ministrar a Tua palavra, de poder, Deus querido, trazer revelação, Pai, da Tua palavra, dos mistérios do Senhor, Pai, a este local, a esta igreja local. Pai querido, muito obrigado, Deus. Eu sei que de mim mesmo eu não teria capacidade, de mim mesmo, Pai. Oh Deus, se eu tentasse fazer alguma coisa conforme a minha vontade, Pai, não daria certo. Mas por isso eu te peço, meu Deus, por isso eu reforço, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-me, meu Deus. Capacita-me, meu Pai. Fala, Pai, através da minha boca, Pai. Que seja a minha voz, mas por trás da minha voz, que haja a voz do Senhor falando, para que os meus irmãos possam ouvir, entender e principalmente praticar a Tua palavra. Oro também, Pai, por cada um que aqui está, para que em nome de Jesus, a mente, o coração, os ouvidos, Pai, sejam, Pai, libertos, Pai, de toda religiosidade, libertos, Pai, de toda preocupação, libertos, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que todos nós aqui, estejamos realmente aqui, de corpo, alma e espírito. Que os problemas que estão lá fora, que as dificuldades que estão lá fora, que as situações que estão lá fora fiquem, para que em nome de Jesus nós estejamos aqui sendo abençoados, estejamos aqui sendo moldados e transformados pela Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Amém igreja? Amém. Glória a Deus. Repete comigo. Eu preciso perseverar. Perseverança. É a chave. Perseverança. É a senha. Eu preciso perseverar. Irmão, sem perseverança a gente não vai a lugar nenhum. Amém? Quem gosta de levantar segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã? Quem levanta 5 horas da manhã de segunda-feira? Alguns. Vocês gostam? Irmãos, isso é normal, não é pecado, é o corpo humano. Mas o que você faz? O que é isso? Perseverar. Amém? Isso é perseverança. E tudo nas nossas vidas requer perseverança. Sabe, o nosso corpo, nosso corpo quer descanso, quer tranquilidade. Um dia ele vai ter. Amém? Sabia que um dia ele vai ter? Um dia ele vai ser colocado lá no local e ali ele vai descansar. Mas o nosso espírito não descansa. Não que ele vai ser sempre atribulado e cansado, amém? Mas o nosso espírito, por que nós precisamos perseverar? Porque um dia nós estaremos na presença daquele, e a promessa que ele nos deu é que lá não vai haver choro, ranger de dente, lá não vai haver dor, o sol não vai arder nos nossos lombos, né? Nas nossas costas, como tem ardido esses dias. Nada nos fará mal, mas nós precisamos perseverar. Amém? Perseverar na palavra do Senhor, perseverar naquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Perseverança é a palavra. Deus está no controle de tudo, nós precisamos saber disso. Deus está no controle e nós precisamos perseverar. Amém? Dentro disso que nós lemos aqui, irmãos, eu separei, eu não vou trazer os textos, porque ficariam muitos textos, e aí sim iríamos até as 15, mas não vamos, em nome de Jesus. Mas eu trouxe alguns nomes aqui, e tem outros tantos. A pastora Mônica, eu nem tinha comentado com ela, nem viu o meu esboço aqui, mas Daniel, né? Eu não escrevi Daniel aqui, mas aproveitando o gancho que a pastora Mônica trouxe, Daniel é um símbolo de perseverança, amém? E de perseverança que traz o que, irmãos? Traz o que? Resultados. Traz o que? Vitória. Daniel teve vitória? Daniel foi jogado na cova dos... Daniel foi feito um dos maiores ali entre os líderes de um povo estrangeiro. Daniel era para ser o quê? O que Daniel era para ser na Babilônia? Escravo. Daniel foi muito mais do que isso, amém? Mas
perseverando em oração, perseverando em não abandonar o Deus dele, o Deus de Israel. Daniel não abandonou a Deus. Daniel poderia muito bem ter pensado assim, não, como a pastora Mônica falou, eu vou orar assim, mas eu vou fechar minha casa. Não. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando o meu Deus. Amém? Isso trouxe vitória. Essa mesma perseverança lá no livro de Daniel também trouxe vitória aos 3 jovens lá que foram jogados na fornalha. E por aí vai. Mas eu queria falar aqui de alguns outros personagens que perseveraram, irmãos. E a perseverança, e na Bíblia você não vai ver nenhum caso de homem e mulher de Deus que perseverou e não venceu. Todos eles venceram. E a Bíblia diz o que da gente? Nós somos o quê? A Bíblia diz um monte de coisa, né? Mas uma das coisas é que nós somos mais que vencedores. Nós não somos só vencedores. Nós não vencemos uma batalha só. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Ou seja, a nossa vitória já está garantida. O que nós precisamos fazer para alcançá-la? Perseverar. Amém? Ter perseverança. Assim como a gente persevera em acordar às 5 horas da manhã, mesmo o corpo não querendo, a gente precisa perseverar nas questões espirituais. Amém? Amém. Dificuldades, irmãos, elas vão vir, e muitas. E essas dificuldades, e é isso que eu quero profetizar para vocês, mas eu vou falar no final. Essas dificuldades, quanto mais dificuldades nós temos, significa que a vitória será maior ainda. A vitória será estrondosa. A vitória será maravilhosa. A vitória será a vitória do Senhor nas nossas vidas. Amém? Mas a gente chega lá. Eu quero falar para vocês de algumas pessoas que perseveraram e alcançaram vitória. O primeiro, a gente nunca pode deixar de esquecer, a gente nunca pode deixar de citar esse homem, porque ele é o pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Um homem que foi chamado do nada, enviado para ele, Abraão, para lugar nenhum, porque ele não sabia para onde ele ia. Deus sabia, mas ele não sabia. E esse homem perseverou, esse homem sofreu, esse homem teve baixas, esse homem teve que inventar história, ele teve que fazer um monte de coisa para no final das contas ele vencer. Amém? Eu não quero estender, eu só quero citar, mas no final da vida de Abraão, Abraão era um dos homens mais ricos da terra, com bois, com bens, na época, né, irmãos? Com escravos, com Abraão. E sem dizer que no momento da vida de Abraão ele teve que dividir, né, a família de Abraão, os servos de família de Abraão com os servos de família de Ló. E Ló foi para um lugar melhor e Abraão ficou no lugar pior, né? Ló foi para as campinas e Abraão ficou na montanha, na parte mais pedregosa. E no final das contas, a vitória veio sobre a vida de Abraão. Amém? E as promessas de Deus se cumpriram cada um sobre a vida de Abraão. E nasceu Isaac. Amém? E nasceu, depois de Isaac, nasceu os filhos de Isaac, nasceram os filhos de Jacó. E a herança do Senhor foi se perpetuando. Amém? Abraão perseverou e venceu. Amém? Outra pessoa, quando a gente fala de perseverança, que a gente não pode esquecer na Bíblia nunca, é José. Irmãos, você já parou para imaginar se você passasse, eu passasse, nós passássemos pelo que José passou? Sendo vendido como escravo pelos irmãos. Primeiro sendo debochado, né? Tudo bem que eu acho que ele era um pouquinho arrogante e tal, e aí foi um tratamento ali, mas Deus sabe, como eu disse, Deus está no controle de tudo. Quem sou eu para julgar José, né? Mas, como Deus está no controle de tudo, Deus sabe o que se passa no coração, o que se passa na mente. E José passou por situações, irmãos, terríveis. Por revelar os sonhos que Deus dava a ele arrumou confusão com os irmãos o venderam como escravo. Aí foi lá para casa e a vida de José era uma vida para ser uma vida de vitória. Ele chega como escravo e passa a ser
um homem apenas na casa desse homem, já não era um escravo como os outros que tinham que fazer várias coisas. E lá acontece um problema também com a mulher desse homem, e ele é jogado numa prisão, e, irmãos, e passa mais ou menos 13 anos nessas situações. E José, o que ele faz? Ele persevera, e persevera. E quando tem a oportunidade de usar o dom que Deus deu para ele, José, vamos lá, José não poderia falar assim: esses sonhos que Deus me dá só me arrumaram confusão. Ele não poderia. Ele fez? Quando nós temos um dom, irmãos, nós temos a obrigação de transmitir esse dom, de viver esse dom onde nós estivermos. Nós não podemos reter. Amém? A unção de Deus não pode ser retida nas nossas vidas. E aí ele é chamado lá, ele revela os sonhos que Faraó tem, e José, na sua perseverança, o que a perseverança de José trouxe a ele? Trouxe vitória. Olha só, irmãos, José não deixou que o povo de Israel fosse exterminado. Não é verdade? Pensa comigo. A gente às vezes pensa na situação de José. José foi abençoado porque ele constituiu família no Egito. José se transformou no segundo homem, né, mais importante do Egito. Mas nós temos que ir além. Se não houvesse José, é claro que Deus prepararia outra situação. Mas se não houvesse José, a fome assolaria a terra. Os egípcios tinham condição de passar aqueles anos, mesmo com muita dificuldade, mas passariam. Quem vivia do campo, como Jacó, seu pai, por exemplo, e seus irmãos e tantos outros ali, o que aconteceria com eles? Morreriam, porque não teriam o que plantar, não tendo o que plantar, não tem o que comer, com 7 anos de seca, não tem água. Então, a perseverança de José manteve o povo de Israel. Amém? Aleluia. Então vai muito além de uma vitória material. Né? A vitória material que José teve, constituiu família, virou o segundo homem mais importante, só abaixo do Faraó. A perseverança dele fez com que o povo de Israel pudesse continuar crescendo. Amém? Tanto que depois, né, aí não é só fazendo um parênteses, não é a situação aqui, o povo judeu ficou tão numeroso que Faraó já não era mais aquele que andou com José. Faraó, posteriormente, depois de quase 400 anos, começou a perceber que esse povo está crescendo demais, daqui a pouco eles vão tomar o Egito para eles, e aí veio a escravidão. Mas também ali, eu não separei os nomes aqui, mas também ali houve os perseverantes, houve Moisés, houve Josué, e por aí vai. Então a perseverança faz parte da vida de todo homem e de toda mulher. Amém? Amém, igreja? Amém. O que mais? Ruth. Vocês já pararam para ler com calma, assim, com carinho o livro de Ruth? Que situação! Eles estão lá em Betel, na casa do pão, de repente eles têm que sair porque falta pão na casa do pão, vai para um lugar estranho. Aí Noemi, os seus filhos, aí morre um, morre outro, e aí sobra suas noras, né? Para não ficar muito longo. Vocês conhecem a história. E aí, uma nora vai embora, outra nora vai embora, e aí Ruth diz: não, onde a senhora for, eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. E aí, irmãos, entra Boaz na história, né? E a Bíblia chama Boaz de o resgatador. Amém? O que significa? Boaz é uma tipificação de Jesus Cristo. E pela perseverança de Ruth, no final das contas, ela se casa com Boaz. Desse relacionamento vem gerações, nasce Davi. E gerações, nasce quem? Nasce Jesus Cristo. E se Ruth tivesse desistido de Noemi? Essa Noemi é morre o marido dela, morre os filhos dela. Eu, hein? Que eu vou andar com uma.
Mas Ruth reconheceu nela uma mulher de Deus. Aleluia. Amém? E quando nós reconhecemos uns nos outros, homens e mulheres de Deus, nós precisamos caminhar Aleluia. juntos, amém? Misturados, sabe? Sabe, irmãos? Eu não vou nem falar que tem que usar Super Bonder, porque Super Bonder racha. Eu não sei o que a gente poderia usar. Mas a nossa vida em comunhão, a nossa vida em união, não pode haver sequer trincas, probleminhas. Tem um probleminha com seu irmão, vai conversar com ele. Irmão, você falou uma coisa, irmão, você falou uma coisa que eu não gostei. E o irmão vai ter a oportunidade, o irmão vai ter a oportunidade de esclarecer. Porque às vezes a gente ouve uma palavra e o diabo, sem vergonha, safado, de raiva, deixa ele pra lá. Ele vai transformar aquela palavra que foi falada em algo que vai, sabe? E aí a Bíblia diz, né, que ele pode até circular na nossa cabeça, ele não pode fazer ninho. Mas ele começa a circular, daqui a pouco ele faz ninho, nasce os filhotes, nasce outros filhotes, você está com aquele ninho lá de problemas na sua cabeça com um irmão que de verdade não fez nada. Então, no caso de Ruth, a gente for pensar, irmãos, ela poderia ter abandonado Noemi, mas ela não abandonou. Ela perseverou. E ao perseverar, ela venceu. Amém? Outro que a gente não pode deixar de falar em uma situação de perseverança: Jó. O que passou Jó, irmãos? Eu acho tão interessante a história de Jó, que ele vai lá 3 amigos, né? E caminham com ele, mas no final das contas, não é os amigos que ajudam ele. Quem ajuda? É ele que ajuda os amigos, mesmo tendo perdido bens, filhos, sabe? A esposa mandou ele, sabe, amaldiçoar o Deus dele. E no final das contas, irmãos, Jó perseverando ali com as suas feridas, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades. E Jó perseverando, e Jó em nenhum momento abandonou a Deus. Eu já vi homens de Deus falando que em nenhum momento Jó questionou a Deus. É lógico que Jó questionou. Jó questionou sim. Tanto que a Bíblia manda a gente questionar a Deus. Não naquilo que a gente quer como resposta, mas naquilo que a Bíblia diz. Se não está acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos questionar a Deus e saber em Deus por quê. Onde nós estamos falhando? Porque Deus não falha. Falha, irmãos? Não. Então, se tem falha, se não está acontecendo conforme a vontade do Senhor, se a vitória não chegou ainda, a falha está em quem? Não. É simples como mais um, né? Mas é verdade, às vezes a gente complica isso. Então a gente precisa entender e precisamos questionar ao Senhor. Jó fez os questionamentos dele, irmãos, mas nunca, em nenhum momento abandonou a Deus. Em nenhum momento. E no final das contas, lá, verso 42 lá de Jó, a palavra diz que o segundo estágio de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Deus restituiu filhos e riquezas e Jó perseverou e venceu. Amém? Amém. Cada irmão, poderia citar cada um dos personagens bíblicos aqui, personagens que venceram, né? Porque teve alguns que não venceram, não. Judas venceu? Mas tem tantos outros que venceram. Tem alguns nomes que a gente poderia falar que ficaram pelo caminho. Mas eu não estou aqui para falar para aquele. Eu não estou aqui para falar daqueles que ficaram pelo caminho. Porque nós não vamos ficar pelo caminho. Amém? Nós vamos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Amém, irmãos? E de forma magistral. Amém? De forma maravilhosa. Como eu já falei. Nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Amém? Vamos lá, entre tantos outros que perseveraram e alcançaram a vitória também, eu queria destacar alguns nomes. Esther, conhecem a história de Esther? Amém. Esther é outra que não permitiu que o povo judeu fosse extinto da terra, não disse? Estava ali casada com o rei e intercedeu junto ao rei. Quem é outro que não permitiu que o povo de Israel não permitiu a extinção do povo de Israel? Neemias. Neemias, quando tem o chamado e vai e restaura os muros, ele põe para dentro dos muros novamente o povo de Deus. Se o povo de Deus está fora dos muros, o que aconteceria com o povo de Deus, irmãos? Ele se misturaria e em pouco tempo, né? Pouco tempo
não, em poucas gerações, o povo de Deus, os israelitas, aqueles que Deus separou, seriam naturalmente exterminados da terra. Então Neemias também, assim como Esther, Neemias também não deixou que isso acontecesse. Outros nomes, né, da Bíblia que lutaram, esses lutaram não só com a força de Deus, e principalmente com a força de Deus, mas também com seus braços e com suas armas. Entre eles, eu destaquei alguns aqui. Davi, né? Davi não pôde construir o templo do Senhor. Vocês sabem por quê? A Bíblia diz lá, né? Por que Davi não pôde construir o templo? Quem teve que construir? Davi deixou tudo pronto, Salomão só concluiu, né? Mas por quê? Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue, de tanta batalha, irmãos. Quem tem batalha aí? Davi errou. Quem não errou aí? Aqui também. Quem não errou aqui? Mas Davi perseverou. Quando errou, se arrependeu e continuou batalhando e batalhando e batalhando até o dia que ele descansou no Senhor e foi chamado de amigo de Deus. Amém? Sansão, né? Sansão virou um dos temas da moda agora, né? Esse monte, infelizmente, irmãos, a gente precisa orar sobre isso, amém? Se vocês não oraram aqui e se lembrar, orem. A questão do suicídio, pastores se suicidando, filhos de pastores se suicidando, pessoas na igreja se suicidando. Irmãos, está errado. Não pode não. E por que eu falo de Sansão? Porque às vezes as pessoas perguntam se Sansão não se suicidou. Então, se você não ouviu isso, deixa eu falar para você: Sansão não se suicidou, não, irmãos. O que Sansão fez foi pedir de volta a força ao Senhor, e com isso ele derrotou os inimigos de Israel e, por consequência, morreu junto. Mas Sansão não se suicidou. Amém? Aleluia. Eu não posso falar isso, mas se está na Bíblia, eu posso falar com certeza assim: o dia que nós chegarmos lá, nós conheceremos Sansão. Amém? Eu não vou entrar na questão do suicídio, não. Eu só quero que quando você estiver orando como igreja, quando você estiver orando como igreja, quando nós estivermos orando individualmente, vamos orar sobre isso. Amém? Depressão, síndrome do pânico, essas doenças psicossomáticas têm tomado conta da igreja, irmãos. Eu não estou falando aqui do mundo, né? A gente precisa orar para quem está lá fora também, mas tem tomado conta da igreja. Muitos de nós, né, talvez não aqui, ou talvez aqui, estamos doentes da mente, doentes na alma. Só Deus para nos retirar de uma situação dessa. Eu vivi muito próximo a um rapaz com síndrome do pânico, irmãos. Que terrível. Um rapaz assim, normal, brincalhão, e de repente a síndrome do pânico vinha, o negócio era desesperador de ver, irmãos, a situação que ele ficava. E não tinha como explicar. Graças a Deus ele venceu isso, se converteu. Eu também não era crente, né? Ele também não. Hoje ele se converteu e glória a Deus. Mas é duro. A gente fala assim: depressão, síndrome do pânico é fraco. Não, irmãos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós precisamos estar revestidos no Senhor, perseverar em oração, viver a palavra de Deus para que isso não nos alcance. Porque senão nos alcança também. Amém? Serve aqui o texto que está escrito: aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, Sansão, Davi, Sansão venceram inúmeros inimigos do povo de Deus, que também poderiam ter exterminado o povo de Deus. Outro, né, que eu gosto bastante da história, Gideão. O interessante de Gideão, né, que ele faz um monte de prova com Deus, de repente tem um exército, e aí só pode ir uma parte daquele montante, para Deus mostrar para ele que não era ele. Amém? Era Deus através dele. Mas Gideão se colocou à disposição do Senhor. Amém? Para lutar contra um inimigo muito mais poderoso. Aleluia! Irmãos, e entenda por favor, o diabo ele tem sido tirado das pregações. O inferno tem sido tirado das pregações.
Mas o inimigo, ele não se enfraqueceu, muito pelo contrário, ele está cada vez mais forte e cada vez mais desejoso de destruir vidas. O diabo não está preocupado em destruir igrejas, preste atenção nisso. Igrejas, templos e parte administrativa. Porque está repreendido em nome de Jesus, né? Mas como aconteceu em Mogi, se acontecer aqui e por um acaso precisar cada um ir para um canto, cada um está repreendido em nome de Jesus, amém, irmãos? Vou repetir. Mas cada um é o quê? Igreja. Amém? Então ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em destruir pessoas. Porque se ele destruir pessoas, ele destrói a igreja. Amém? Quanto mais fraco nós estivermos, maior a chance dele destruir a igreja, assim também a igreja, a eclésia, né? A igreja, a parte administrativa. Quanto mais igreja nós tivermos, melhor. Amém? Lá na rua de casa fechou um bar, aleluia. Né? A gente passou hoje lá, viu a plaquinha, aluga. Glória a Deus, não tem mais aquele bar lá. Em nome de Jesus, que uma igreja alugue lá, pequenininho, mas que uma igreja alugue lá, coloque 10 cadeiras, mas é uma igreja. Aleluia! Mas temos que nos alegrar quanto mais igrejas abrem e mais bares, prostíbulos e por aí, sei lá o que, fechem. Amém? Mas não é isso que o diabo quer. Ele continua forte, ele continua trabalhando. Aqui a pastora, né? Que a pastora, as mulheres aí mais experientes. Irmãos, antigamente, como é que o diabo se manifestava na igreja? Pegava lá uma irmãzinha ou irmãozinho, caía no chão, o pastor tinha que ir lá expulsar o demônio e era aquela fusarca, né? Aquela bagunça. Quando expulsava, glória a Deus. Qual foi a última vez que vocês viram alguém cair endemoniado? Alguém lembra? Qual foi a última vez? Faz pouco tempo? A nova geração nunca viu. A nova geração nunca viu. A questão é, a Mônica falou assim, a nova geração não vê isso. Qual é a questão? Onde o diabo tem trabalhado hoje em dia? Trazendo depressão, você não vale nada, você não serve para nada, você não presta, você isso, você aquilo. Quer dizer que não vai ter mais manifestação demoníaca de uma pessoa? Claro que vai, irmãos. Amém? Até a igreja precisou, olha, isso é uma coisa difícil de falar, né? A igreja precisa orar para que se manifeste. Amém. E se manifestar aqui a gente expulsa. Amém? Lógico que se manifestar em casa, a gente vai expulsar em casa também. Porque amém. O mesmo Espírito que está aqui, o Espírito Santo do Senhor está lá. Amém? Amém. Mas a gente tem que orar para que o Espírito se manifeste e a gente possa expulsar. Amém. Na época que eu via isso com frequência, tinha gente que morria de medo. Quando acontecia, cadê a fulana? Sabia tudo. Estava na casa dele com o quarto trancado e coberto de medo. Não, a gente não tem que ter medo do diabo, não. Nós não temos poder para encará-lo, mas nós temos aquele que tem poder para encará-lo. E quando ele vem contra nós vamos contra ele em nome de Jesus. Amém, igreja? Então Davi, Sansão, Gideão venceram os seus inimigos muito mais poderosos. Eu queria que você abrisse comigo, porque é interessante esse texto, né? Vocês acreditam que 4 leprosos venceram o inimigo de Israel? Vocês já leram sobre isso? Mas vamos ler, se você não leu, vamos ler agora. 2 Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis. Você vai lá, vai passando Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, aí você vai chegar lá em Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 3. Segunda Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 7, diz assim: 4 homens leprosos
estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalo, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Amém? Aí completa, né? Os leprosos entraram lá, comeram, se saciaram, começaram a esconder os bens, e aí caiu a ficha dele: não, peraí, a gente não pode fazer isso. Se arrependeram, foram até a cidade, contaram aos líderes de Israel. Os líderes não acreditaram neles, né? Que situação, 4 leprosos. Quanto valia um leproso, irmãos, nessa época? Menos que nada, né? Porque nem na cidade eles podiam entrar. Não valiam nada. 4 leprosos destruíram um exército que poderia ter exterminado também a Israel, que poderia ter exterminado o povo judeu. Deus é maravilhoso, não é? Aleluia. Deus é lindo. Ele usa a ferramenta que ele quiser. Mas levanta sua mão bem alta assim, ó, bem alto, e diz: eu sou ferramenta do Senhor. Amém? Amém. Nós somos ferramentas do Senhor. Talvez, se a ferramenta tiver com medo, ele levanta uma outra ferramenta, né? A Bíblia não diz que se estes não clamarem, as pedras clamarão? Então, de repente, se alguém está com medo, Deus levanta um desconhecido aí. Irmãos, eu não quero fazer apologia política aqui, por favor. Mas Deus levanta um Bolsonaro da vida. Eu não estou fazendo apologia política, amém? Mas eu quero falar sobre alguém que diz assim: do jeito que está, não dá. Se ele vai fazer certo ou errado, é uma outra história. Se ele fizer errado, a gente vai cobrar dele como cobrávamos da presidente anterior, do partido anterior. Mas eu quero dizer para vocês: Deus levanta pessoas para instituir situações que a gente fica até bobo de ver como. Como Deus levanta 4 leprosos para vencer um exército que tinha sitiado a cidade, e a cidade estava o que, irmãos? Morrendo de fome. Tanto que esses leprosos disseram: se por um acaso, porque eles não podiam entrar na cidade, né? Se por um acaso deixarem a gente entrar na cidade, o que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer. Se a gente ficar aqui sentado esperando, a gente vai morrer. Então vamos lá. Se acontecer de chegar lá e eles matarem a gente simplesmente morre. E a gente vai morrer de qualquer jeito. E eu quero destacar um ponto aqui. Tem momentos, e a pastora Mônica falou sobre isso também, tem momentos nas nossas vidas, irmãos, que não tem, sabe, que não tem escapatória. Ou a gente fica na dependência total de Deus, ou a gente vai morrer. Morrer, eu não estou dizendo morrer fisicamente, morrer espiritualmente, que é muito pior. Mas muito pior, irmãos. Não existe comparativo entre o corpo físico morrer salvo e nós morrermos, estarmos vivos e mortos espiritualmente. Então não deixe a sua vida chegar na situação desses leprosos. Morremos aqui, morrer, qualquer jeito a gente vai morrer. Mas eles chegaram numa situação tão angustiante que foram capazes de abrir mão de tudo, de não se preocupar com nada, e Deus pôde os usar. Muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer acontecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que a gente não dá espaço, e aí cada um tem que ter os seus momentos com Deus para entender isso,
a gente fica tão ativo em tudo que a gente não dá espaço para Deus trabalhar em nós. Amém? A gente poderia, assim como esses leprosos, estar derrotando inimigos gigantescos das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos. Mas muitas vezes nós não conseguimos porque a gente não deu o espaço que Deus precisa e merece para fazer através de nós. Amém? Com as nossas forças nós não vamos a lugar nenhum. Amém, irmãos? Amém. Com a força do Senhor, a gente citou vários nomes aqui de homens e mulheres que venceram. Amém? Abra aí mais um texto. A gente está chegando no final já, viu, irmãos? Eu não gosto desse relógio aí. Vamos tirar de novo. É. 1 João, mas está chegando no final já. 1 João capítulo 4, verso 4. Assim que você abrir, olha aqui para mim. 1 João, né, as cartas, lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse, você vai achar 1 João capítulo 4, verso 4. Grande Deus, aleluia. Oh, maravilhoso, aleluia. 1 João capítulo 4, verso 4. Agora olha para mim aqui. Tá fácil viver desse mundo, irmãos? Se alguém falar que tá, eu vou chamar aqui para eu orar. Eu acho que não tá. Sabe, o inimigo se levanta em tudo quanto é lugar, em todas as situações. São situações de problemas financeiros, são situações, irmãos, sabe, como eu falei aqui, o suicídio, que, poxa, aí, acho que não dá nem para mensurar outros problemas, né? A pessoa chega ao nível de suicídio, não dá para mensurar um problema maior do que aquela pessoa, sei lá, possa ter enfrentado. Mas situações de, eu quero dizer só com a igreja, amém? Quero dizer, lá fora, como eu falei, né? Hoje nós estamos aqui de corpo, alma e espírito. Amém? Mas situações de divórcio dentro da igreja, situação de pai sem falar com o filho, né? Tudo crente, pai que fala com o filho, marido que não fala com a mulher, mulher que quer ir embora de casa, homem que quer ir embora de casa, homem que se diz de Deus, né? Arrumando amante do círculo de oração, né? Coisa assim. A gente olha, não, isso deve ser brincadeira, não é possível. A líder do círculo de oração assediou o homem casado e fez o homem casado sair de... Eu não estou falando por ouvir falar, não, é uma pessoa que eu conheço, tá? Não preciso aqui falar mais nada. Mas são situações assim terríveis, que muitas vezes, irmãos, a vontade que dá, sabe qual é? Nos enfiar igual um avestruz, avestruz com a cabeça dentro do buraco, e não sair de lá até Jesus voltar. Ou então colocar como é que chama aquele negócio da cabresto do cavalo. Não quero olhar nada que está acontecendo aqui do meu lado, porque eu só quero tentar olhar para Jesus, porque se eu olhar para cá eu vou me desviar também, vou cair também. O negócio está horroroso, está terrível. E eu não estou falando lá fora, eu estou falando da igreja. Aqueles que se dizem igreja de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Por favor, não desistam. Amém. Aleluia. Abram a mente de vocês. Glória a Deus. Tenham a mente de Cristo. Não olhem essas situações. Ah, o pastor fulano que é líder de, sei lá, tem pastor de igreja aí que tem, irmãos, 100 mil membros. Casa de novo, chuta a mulher que viveu a vida toda com ele, cata uma novinha e bota. Eu tenho vontade de descer da cruz, irmão. Cata a novinha e põe no altar e manda todo mundo chamar de pastora. É assim que tá. Mas não olhem, por favor, não olhem isso. Olhem para o único, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para ele. Vendo todas essas dificuldades, nós lemos aqui. O apóstolo João escreveu, primeira carta, 1 João capítulo 4, primeira carta de João capítulo 4, verso 4.
filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Jesus Cristo está em mim. Jesus Cristo está em você. Jesus Cristo está em nós. Glória a Deus. Pode se levantar inimigo que for, pode se levantar escândalo que for, nós vamos olhar para quem? Nós vamos olhar para Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você já sentiu vontade de descer da cruz com essas coisas que a gente vê? Eu também. Pode ficar tranquilo. A questão é, eu não desci. E eu digo para você, não desça. Continue. Amém? Continue na cruz, porque é o único lugar que a gente pode estar. É o único lugar de segurança. É o único lugar onde essas coisas não vai nos atingir. Quase todas as ministrações que eu faço, eu cito esse texto da música da Ana Paula Valadão, né? Na música Me Ama. E ela diz assim: eu não tenho tempo, a música, né? Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Aleluia. Amém? Aleluia. Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo te ama, Aleluia. Jesus Cristo nos ama. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. A única coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte: se arrependa. O amor de Jesus não mudou uma vírgula com relação a você, mas se arrependa, porque se está em pecado, você está dando liberdade para o inimigo te derrotar. Então, se arrependa do seu pecado. Qual é o pecado? Ah, irmãos, aí às vezes a gente olha os pecados mais cabeludos, né? Mas aí a gente entra nos pecados que parecem menores, mas não são não. Arrogância, se achar maior do que os outros, inveja, ira, e todas essas coisas que a gente vê nos nossos dias pode causar esse tipo de situação. Ah, tá vendo aquele lá? Pecador, eu sou santo. Isso é o que, irmãos? Arrogância. Arrogância é... Ai, que vontade de jogar uma bomba naquele congresso. Tá gravando aí, é só uma brincadeira, viu? Se alguém pegar isso aí, eu não vou jogar bomba em lugar nenhum, não. Que vontade de jogar uma bomba naquele congresso nacional, aquele bando de bandido. Não, irmãos. Essa ira, isso não é para ninguém. E nós sequer podemos pensar nisso. Nós temos o Senhor, que é chamado de Deus da justiça. E Ele trará justiça ao nosso país e às nossas vidas. Eu creio. Amém? E tantas outras circunstâncias, mas tantas, irmãos. Daria para ficar aqui até amanhã falando de situações que às vezes nós somos enredados e nós não deveríamos estar naquele meio. Não deveríamos. Fofoca. Você vê, não. Já falei aqui para vocês. Se eu contar uma fofoca para a parede, o que acontece? A fofoca morre. Agora, se eu contar para alguém que tem ouvido e a pessoa ouvir, e ela contar para outra, a fofoca se perpetua, se espalha. E N situações. Então, vamos tomar cuidado, amém? Para que a gente possa perseverar naquilo que importa. E ao perseverar naquilo que importa, nós vencermos, mesmo que seja, irmãos, passinhos de tartaruga, né? Apesar que nós tartaruguinhas, mas passinhos um após o outro, devagarzinho, mas aos poucos nós vamos perseverando e vencendo. Só lembrar de José, só lembrar de Abraão, quantos anos ele viveu para vencer? Mas citei todos esses nomes, mas eu quero citar aquele que é maior do que todos eles. Amém? Amém. O Rei da perseverança. Aleluia. O Senhor da perseverança. O Senhor, eu até escrevi aqui para não esquecer. O Senhor da perseverança. O Senhor da obediência. O Senhor da resiliência. O Senhor da humildade. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus Cristo. Esse é o nome dele. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses. Porque Jesus sofreu horrores nessa terra, mas ao perseverar, ele
venceu. E em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, nós vamos encontrar o escrito bíblico onde traz mais a descrição da vitória, do tamanho da vitória de Jesus Cristo. Amém? Filipenses 2, a partir do verso 5, eu vou ler de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, verso 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, presta atenção no tamanho da vitória de Jesus, verso 9. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmão, o satanista vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. O macumbeiro vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. O traficante vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as pessoas que um dia, irmãos, escutem isso, todas as pessoas que um dia pisaram nessa terra irão necessariamente ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Se o fizeram, ou se vierem a fazer enquanto vivos, aleluia, glória a Deus, estarão salvos. Agora, se não fizerem enquanto vivos, no dia do juízo final, eles estarão lá no julgamento final e terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que eles perderam a oportunidade. Esse é o tamanho da vitória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aquele que persevera, vence. Aquele que obedece, vence. Não é uma vitóriazinha, irmãos. Não é uma vitóriazinha. Nós citamos vários nomes aqui, mas Jesus é o nosso modelo. Amém? E a vitória de Jesus não foi qualquer. Todos os outros, irmãos, tiveram vitórias estrondosas. Nenhum teve vitóriazinha. Nenhum. Davi se tornou rei, né? Preparou tudo para a construção do templo, né? que abrigou o Senhor. Abraão se tornou um dos homens mais ricos, foi chamado de o pai da fé. Davi, o amigo de Deus, e por aí vai. Cada um dos apóstolos, cada um dos profetas, cada um dos heróis da fé, que a gente lê lá em Hebreus, né? Cada um dos heróis da fé perseveraram, lutaram e venceram com grandes vitórias, com vitórias homéricas, com vitórias maravilhosas. Esqueci seu nome, cara, é Bruno, né? O Bruno está dançando comigo. Eu venho para cá. Vou, Bruno, isso aí. É a coluna. Aí são vitórias, irmãos. Volta aqui. São vitórias gigantes que esses homens tiveram, mas nenhuma se compara à vitória de Jesus. Glória a Deus. Pai. Irmãos, e aqui vai a promessa para cada um de vocês aqui dessa igreja. A vitória de vocês também não vai ser pequena. Amém. Deus tem visto a luta que vocês têm passado. Deus tem visto quanto o diabo tem tentado contra a vida de vocês, contra a família de vocês. Deus tem visto o quanto o diabo tem tentado contra aquela obra que é de Deus. Deus tem visto o quanto vocês têm chorado, o quanto vocês têm sofrido. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, eu venho com isso no meu coração já há pelo menos 4, 5 meses. A vitória é de vocês e não vai ser uma vitória qualquer não. Essa igreja que está alocada aqui, essa igreja será reconhecida nesse
bairro, nos bairros circunvizinhos, será reconhecida nesse país, porque a vitória que Deus tem para vocês, ela não é pequena, porque vocês têm perseverado, vocês têm lutado com tantas lutas, com tantas dificuldades, vocês têm se mantido firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não é só o templo. O templo é a cereja do bolo, é o local de se reunir, é o local de adorar ao Senhor, é o local de prestar um lindo culto ao Senhor. Mas a vitória é muito maior do que essa. A vitória, irmãos, vocês podem ter certeza disso, é Vila Guilhermina reconhecer vocês como uma igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus. A vitória é cada um que aqui nesse bairro está, saber que naquele local, ou seja aqui ou seja lá, tem uma casa de oração. Que cada casa de cada um de vocês tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. A vitória é vocês alcançarem os seus familiares, todos eles. Essa vitória virá em nome de Jesus. E não virá, irmãos, porque eu vim aqui com um espírito profético e disse para vocês que vão acontecer. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso são vocês mesmos. A luta. Irmãos, eu olho para a pastora Elisete, tudo que ela passou para algo, tudo que elas passaram nos últimos 1 ano e meio, desde junho de 2017 até agora, todas essas dificuldades. Se a gente for olhar humanamente falando, irmãos, era melhor ter desistido, não era? Para que tanta luta? Não era melhor ter desistido, não. É melhor lutar. Porque nós nunca, jamais lutaremos sozinhos. Amém. O Senhor sempre lutou conosco. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu lembrei de Abraão aqui, né? Abraão com Isaac. O que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar o meu filho no altar? Como é que eu vou imolá-lo? Como é que eu vou acender o fogo? Você não imagina que isso passou pela cabeça de Abraão? Mas quando o jovem perguntou, o que ele disse? Cadê o cordeiro, pai? Deus proverá. E eu digo para cada um de vocês aqui, líderes, membros, Deus proverá. Eu sei que Ele já está provendo, mas Ele proverá muito mais. Ele continuará provendo. O papel de vocês é perseverar. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Vamos ficar em pé para a gente orar. Aldi, coloca uma música aí pra gente, Aldi. Uma música que poderia colocar. Deixa o Senhor falar contigo aí, porque eu não, põe grandes coisas de novo aí, vai. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém? Grandes coisas vão acontecer na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. Na sua vida, meu irmão. Na sua vida, meu irmão. Na sua vida, meu irmão. Na sua vida. Na sua vida, 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 na sua vida. Amém? Porque nós somos do Senhor. Amém? Só por isso. Apresenta a sua vida ao Senhor. Se quiser se ajoelhar, irmãos, eu não vou orar por ninguém, não. Quero que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Se você quiser se ajoelhar, Deus sabe o quanto eu tenho precisado de oração por essas decisões que eu preciso tomar. Deus sabe quanto vocês têm precisado. Mas deixe o Espírito Santo orar por você. Ore com gemidos inexprimíveis se for necessário. Mas deixe o Senhor falar contigo. Aleluia. Grandes
Quero em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecer. Quero em nome de Jesus Cristo te louvar. Quero em nome de Jesus Cristo, Pai, selar, Pai, com os meus irmãos essa ministração. Selar com os meus irmãos essa promessa, Pai. Essa promessa não vem de mim. Essa promessa vem do Senhor, eu tenho certeza absoluta disso. E eu te peço em nome de Jesus. O que eu te peço em nome de Jesus, meu Deus? Abrevia os tempos, Pai querido. Abrevia, Pai querido, para que não haja mais, Pai, tanto sofrimento, tanta luta, tanta dificuldade. Abrevia, Pai, traz paz, meu Deus. Traz paz nas casas, traz paz nos lares. Traz paz, meu Deus, em cada vida que aqui está. Porque é uma coisa que eu aprendi no Senhor, meu Deus. Que quando nós, como seres humanos, vencemos e nos tornamos igreja, quando a nossa casa, a nossa família se torna igreja, meu Deus, a igreja hoje nos reunimos ainda se torna mais forte, meu Pai, porque não será somente aquela reunião de domingo, mas será a reunião diária, começando em nós, começando na nossa casa, começando na nossa família. Papai querido, oh Deus, em nome de Jesus Cristo, abrevia os tempos, meu Deus. Onde há discórdia, Pai, oh Deus, que essa discórdia seja repreendida em nome de Jesus. Onde há arrogância, que essa arrogância seja repreendida em nome de Jesus. Onde há, meu Deus, fofoca, que essa fofoca seja repreendida em nome de Jesus. Onde há esfriamento, meu Deus querido, eu te peço em nome de Jesus, põe fogo agora nessa vida. Põe fogo, porque o Senhor disse que nem os mornos herdarão o reino de Deus, ainda mais os frios. Então põe fogo nas nossas vidas, meu Deus. Põe fogo em mim, põe fogo na minha família, põe fogo, fogo santo do Senhor em cada um de nós aqui, meu Deus. Oh Deus, fogo santo sobre a vida da pastora Elisete, meu Deus. Sobre a vida da Audrey. Fogo santo sobre a vida de cada um dos diáconos que aqui nós temos, dos presbíteros, Pai, da liderança dessa igreja, de cada um dos nossos irmãos que ainda não tem uma função de liderança, Pai, mas são muito importantes aqui para o corpo de Cristo, meu Deus. Venha, Pai, venha o Teu reino sobre cada um de nós, venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Quando o Teu reino toma conta de nós, nós não estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora, meu Deus, porque nós sabemos que este mundo não faz parte do nosso reino. O nosso reino é celestial. Nós vivemos aqui, a nossa função, meu Deus, é alcançar as vidas, meu Deus, é alcançar o quanto mais pessoas nós pudermos, Pai. Enquanto estivermos vivos, que isso seja, meu Deus, o foco das nossas vidas, alcançar outras vidas, nos permanecer firme no Senhor. Oh Deus, e o dia que o Senhor decidir nos retirar daqui, seja através do arrebatamento, seja através, Pai, de nos levar através da morte, Pai querido, que nós possamos falar como o apóstolo Paulo: corri a corrida, acabei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos ser, Deus Pai, homens e mulheres de Deus, que não tenha nada para se arrepender naquele último dia, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha o Teu reino sobre a Igreja Batista em Vila Guilhermina. Igreja Batista, o poder da palavra em Vila Guilhermina. Venha o Teu reino, Pai, ali naquele lugar na rua Astorga, Pai querido. Venha o Teu reino, meu Deus, aqui no bairro da Vila Guilhermina. Venha o Teu reino, meu Deus. Venha o Teu reino. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, e eu peço que você se junte a mim para declarar: bares fechem nesse lugar, prostíbulos fechem nesse lugar, centros de macumba fechem nesse lugar, centros de espiritismo fechem nesse lugar, igrejas cada vez mais brotem nesse lugar, mas igrejas, meu Deus, igrejas sérias, Pai queridos, em nome de Jesus Cristo, igrejas que preguem a Tua palavra, igrejas que andem conforme a Tua vontade, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, e assim como Isaías disse, oh Pai, nós falamos aqui também, meu Deus. Venha, Pai, venha o Teu reino, use-nos a nós, Pai querido, envie-nos a nós, para fazer a diferença onde nós estivermos, seja aqui no bairro, seja no trabalho, seja nas nossas casas, seja onde nós estivermos. Que nós sejamos, Pai, homens e mulheres que o Senhor poderá usar, ferramentas do Senhor nessa terra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Dá um sorriso bem bonito aí, dá um abraço aí pro seu irmão bem forte. Diga para ele que ele é importante para o Senhor.